A gente já começa a edição de hoje com uma notícia urgente. Um policial militar da reserva foi assassinado dentro de uma farmácia no bairro do Coruçambá, em Ananindeua, região metropolitana de Belém. O repórter Luiz Otávio acompanha esse caso desde cedo e já chega com as primeiras informações. Olá, Pedro, a você e a todos que acompanham Cidade Alerta. A nossa equipe diretamente aqui da Avenida Rio Baraúna, Coruçambá, Ananindeua, região metropolitana de Belém. Márcio Viana, nosso repórter cinematográfico, já mostra a farmácia onde essa execução aconteceu. A vítima, um policial militar da reserva, identificado como Carlos Silva. Ele teria chegado aqui no estabelecimento comercial, que seria de uma familiar, para poder fazer algum tipo de serviço. O circuito interno também mostra o momento em que esse criminoso, que ainda não foi identificado, chega na porta do estabelecimento. A vítima ainda chega a pedir para ele entrar, porque possivelmente ou ele pensava que havia algum dispositivo eletrônico que travava a porta, ou ele teve uma dificuldade para poder entrar. No momento em que o suspeito se aproxima do balcão, a funcionária que está ao lado da vítima se afasta. O suspeito pega a arma, puxa, faz o disparo nessa vítima, que cai sem ter nenhuma chance de defesa. O suspeito, inclusive, conseguiu fugir. A gente acompanha, inclusive, a movimentação ainda da Polícia Militar aqui no local, 29º Batalhão. As primeiras equipes que chegaram aqui nessa área do Coruçambá logo fizeram o isolamento da área, ainda chegaram a acionar o socorro para tentar fazer os primeiros atendimentos, porém, quando a equipe chegou aqui, essa vítima já estava sem vida. Polícia Científica, Divisão de Homicídios também aqui no local. É claro que a gente sabe que em casos de assassinato de agente de segurança pública, a polícia starta de forma rápida a Operação Alcatraz, que tem como principal objetivo capturar os suspeitos de envolvimento e de execução direto na morte de agentes de segurança pública. E exatamente essa operação, ela acabou sendo iniciada aqui na área com o principal objetivo de identificar e prender os envolvidos. Ao que tudo indica, esse crime ele está muito ligado à própria questão do pagamento da taxa do crime. É uma área, inclusive, Márcio, mostra pra gente que é muito comercial, né? A gente vê, inclusive, aqui açougues, a própria farmácia, supermercados, lojas de xerox, panificadoras, e que, segundo as informações obtidas aqui, grande parte desses comerciantes seriam obrigados a pagar a famosa taxa do crime. O que prevalece aqui é que quem paga acaba trabalhando de forma tranquila. Quem não paga acaba sofrendo represálias. Inclusive, a nossa equipe de reportagem teve acesso a uma fotografia do circuito interno das câmeras de segurança aqui do estabelecimento, que foram registrados, inclusive, ontem à tarde. Olha a foto. Os suspeitos na motocicleta teriam chegado aqui no estabelecimento com o principal objetivo de cobrar. Só que, mais uma vez, eles tiveram, é claro, uma resposta negativa de que o dinheiro não seria pago. Hoje, eles decidiram retornar de uma forma diferente. Não para cobrar o dinheiro, mas sim para cobrar com a vida de quem estava dentro do estabelecimento comercial. A gente percebe, inclusive, a crueldade sofrida pelo agente de segurança pública. Foi uma ação que foi muito rápida, não durou nem 2 minutos, e o suspeito, que mais chama a atenção da polícia, não levou absolutamente nada, nadinha. Ou seja, não foi um latrocínio, não foi um roubo seguido de morte, foi exatamente uma execução contra o agente de segurança. A gente não sabe se o alvo era o policial ou se o alvo era talvez a dona da farmácia ou algum atendente, ou até mesmo nem seria tirar a vida de alguém, e sim depredar atirando contra o vidro. Só que eles acabaram aproveitando a oportunidade para poder cumprir essa penalidade, porque o estabelecimento não pagou, é claro, a taxa. A Polícia Científica, nesse momento, já se mobiliza aqui para fazer a remoção do corpo do policial, que deve ser encaminhado ao Instituto Médico Legal. A todo momento, familiares chegam aqui, Pedro, para, é claro, ver o que foi que aconteceu. Muita gente sabendo, inclusive, só das notícias, e quando chega aqui já se depara com a vítima sem vida. Já tem atualizações, segundo as informações
informações, um envolvido já teria sido preso pela Polícia Militar. Tudo na delegacia. E é claro que a gente vai trazer ao longo do Cidade Alerta de hoje a cobertura completa da morte de um agente de segurança pública, justamente por conta da tão falada taxa do crime. Daqui a pouco a gente volta, Pedro. A gente já começa a edição de hoje com uma notícia urgente. Um policial militar da reserva foi assassinado dentro de uma farmácia no bairro do Coruçambá, em Ananindeua, região metropolitana de Belém. O repórter Luiz Otávio acompanha esse caso desde cedo e já chega com as primeiras informações. Olá, Pedro, a você e a todos que acompanham Cidade Alerta, a nossa equipe diretamente aqui da Avenida Rio Baraúna, Curuçambá, Ananindeua, região metropolitana de Belém. Márcio Viana, nosso repórter cinematográfico, já mostra a farmácia onde essa execução aconteceu. A vítima, um policial militar da reserva, identificado como Carlos Silva. Ele teria chegado aqui no estabelecimento comercial, que seria de uma familiar, para poder fazer algum tipo de serviço. O circuito interno também mostra o momento em que esse criminoso, que ainda não foi identificado, chega na porta do estabelecimento. A vítima ainda chega a pedir para ele entrar, porque possivelmente ou ele pensava que havia algum dispositivo eletrônico que travava a porta, ou ele teve uma dificuldade para poder entrar. No momento em que o suspeito se aproxima do balcão, a funcionária que está ao lado da vítima se afasta. O suspeito pega a arma, puxa, faz o disparo nessa vítima, que cai sem ter nenhuma chance de defesa. O suspeito, inclusive, conseguiu fugir. A gente acompanha, inclusive, a movimentação ainda da Polícia Militar aqui no local, 29º Batalhão. As primeiras equipes que chegaram aqui nessa área do Curuçambá logo fizeram o isolamento da área, ainda chegaram a acionar o socorro para tentar fazer os primeiros atendimentos, porém, quando a equipe chegou aqui, essa vítima já estava sem vida. Polícia Científica, Divisão de Homicídios também aqui no local. É claro que a gente sabe que em casos de assassinato de agente de segurança pública, a polícia starta de forma rápida a Operação Alcatraz, que tem como principal objetivo capturar os suspeitos de envolvimento e de execução direto na morte de agentes de segurança pública. E exatamente essa operação, ela acabou sendo iniciada aqui na área com o principal objetivo de identificar e prender os envolvidos. Ao que tudo indica, esse crime ele está muito ligado à própria questão do pagamento da taxa do crime. É uma área, inclusive, Márcio, mostra pra gente que é muito comercial, né? A gente vê, inclusive, aqui açougues, a própria farmácia, supermercados, lojas de xerox, panificadoras, e que, segundo as informações obtidas aqui, grande parte desses comerciantes seriam obrigados a pagar a famosa taxa do crime. O que prevalece aqui é que quem paga acaba trabalhando de forma tranquila. Quem não paga acaba sofrendo represálias. Inclusive, a nossa equipe de reportagem teve acesso a uma fotografia do circuito interno das câmeras de segurança aqui do estabelecimento, que foram registrados, inclusive, ontem à tarde. Olha a foto. Os suspeitos na motocicleta teriam chegado aqui no estabelecimento com o principal objetivo de cobrar. Só que, mais uma vez, eles tiveram, é claro, uma resposta negativa de que o dinheiro não seria pago. Hoje, eles decidiram retornar de uma forma diferente. Não para cobrar o dinheiro, mas sim para cobrar com a vida de quem estava dentro do estabelecimento comercial. A gente percebe, inclusive, a crueldade sofrida pelo agente de segurança pública. Foi uma ação que foi muito rápida, não durou nem 2 minutos, e o suspeito, que mais chama a atenção da polícia, não levou absolutamente nada, nadinha. Ou seja, não foi um latrocínio, não foi um roubo seguido de morte, foi exatamente uma execução contra o agente de segurança. A gente não sabe se o alvo era o policial ou se o alvo era talvez a dona da farmácia ou algum atendente, ou até mesmo nem seria tirar a vida de alguém, e sim depredar atirando contra o vidro. Só que eles acabaram aproveitando a oportunidade para poder cumprir essa
penalidade porque o estabelecimento não pagou, é claro, a taxa. A Polícia Científica, nesse momento, já se mobiliza aqui para fazer a remoção do corpo do policial, que deve ser encaminhado ao Instituto Médico Legal. A todo momento, familiares chegam aqui, Pedro, para, é claro, ver o que foi que aconteceu. Muita gente sabendo, inclusive, só das notícias, e quando chega aqui já se depara com a vítima sem vida. Já tem atualizações. Segundo as informações, um envolvido já teria sido preso pela Polícia Militar. Tudo na delegacia. E é claro que a gente vai trazer, ao longo do Cidade Alerta de hoje, a cobertura completa da morte de um agente de segurança pública, justamente por conta da tão falada taxa do crime. Daqui a pouco a gente volta, Pedro. Luiz Otávio, inclusive, estava em área de mata com a Polícia Militar, porque os agentes estão atrás de outros envolvidos nesse crime. Já adianto para você, uma pessoa foi presa. A Polícia Civil já está investigando esse caso pela Delegacia de Homicídios e Agentes Públicos. E é para DH que a gente segue agora, porque, como Luiz Otávio adiantou, o envolvido nesse crime foi detido e, ao vivo, o repórter Danilo Magela já chega atualizando esse caso. Meu amigo Magela, boa noite para você. Já se sabe quem é esse homem que foi preso pela polícia? Tudo bem, Pedro? Uma boa noite também para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha aqui no Cidade Alerta. Olha, seria possivelmente um homem que estava ajudando esse outro criminoso na chegada e na fuga ali de frente dessa farmácia que fica no bairro do Curuçambá, onde esse policial militar da reserva foi assassinado, né? Segundo informações aqui da Polícia Militar, através da equipe do 29º Batalhão, que reforça o trabalho de segurança ali naquela região do município de Ananindeua, esse homem que a nossa equipe de reportagem, eu, repórter cinematográfico aqui, Fábio Jordana, acompanhamos a chegada dele, ele estaria utilizando essa motocicleta de cor vermelha, tanto para chegar ali naquele local, para que esse comparsa dele pudesse identificar o policial militar da reserva lá dentro do estabelecimento comercial e também no momento da fuga, até porque logo depois que essas informações chegaram ao conhecimento das equipes de segurança ali naquela região, imediatamente todas as equipes começaram a diligenciar incessantemente ali por aquela região onde o crime aconteceu, já que existia a suspeita de que esses criminosos não estariam tão distantes ali do local onde o crime ocorreu. Então foi a partir desse momento que a Polícia Militar desencadeou essa operação. Inclusive tem aqui algumas equipes ainda estão nesse procedimento, que esse suspeito foi trazido aqui para a Divisão de Homicídios, que investiga a partir desse momento esse crime, né? Tem aqui a Divisão Especializada de Homicídios contra Agentes Públicos, que instaurou esse inquérito policial e nesse momento está ouvindo esse suspeito aqui na unidade policial. Inclusive, a gente pode acompanhar aqui, Fábio, mostra um pouquinho aqui da movimentação. Movimentação agora praticamente nula nesse momento, né? Mas logo quando a gente chegou aqui, eu até fiz ali a indagação para esse suspeito, né? Perguntando para ele qual seria a participação dele, né? Se ele teve de fato algum envolvimento nessa ação criminosa, onde ele foi localizado, e uma oportunidade também para ele se defender dessas acusações iniciais, né? Mas ele não quis falar nada, passou aqui de cabeça baixa, algemado, obviamente, pelas equipes de segurança, aqui a equipe do 29º Batalhão, olha só, Fábio, faz aqui a imagem da viatura que trouxe esse suspeito. Ainda não sabemos em que ponto, né, da cidade ali do município de Ananindeua ele foi localizado pelas equipes de segurança, mas o que dá para entender é que foi uma resposta rápida, né? Foi uma resposta rápida das equipes de segurança que fazem esse trabalho, esse reforço policial lá no município de Ananindeua, para ser mais exato, ali na área do Curuçambá, área do Paá também, naquela região onde esses criminosos tentam se instalar. Então, qualquer novidade, a gente volta a acionar. A gente está na expectativa para conseguir alguma entrevista de algum agente da segurança pública, quem sabe até o delegado. Então, qualquer novidade, eu volto a acionar aqui no Cidade Alerta, viu, Pedro? Contigo aí no estúdio. Magela, meu amigo, obrigado pelas informações. Inclusive, meu diretor, depois eu queria a imagem do Magela, quando ele pergunta para o criminoso, para o suspeito, quando ele está chegando na delegacia. Depois a gente vai com um sobe-som para tentar ouvir aí, sentir o clima dessa chegada do suspeito aí na DH, que está
investigando tudo isso. Continuamos ao vivo desse caso, porque as buscas pelo outro envolvido nessa situação continuam, viu? Agora a nossa equipe de reportagem acompanha o trabalho da polícia no bairro Curuçambá e o Luiz Otávio Loredo está em cima do lance. Luiz, onde vocês estão nesse momento, meu amigo, com você? Exatamente, Pedro. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham ao vivo aqui dentro do Cidade Alerta. Nós estamos aqui no Curuçambá porque enquanto a apresentação desse primeiro suspeito está sendo feita na DH, como o Danilo Magela trouxe, nós estamos aqui com a Polícia Militar, né, que segue as buscas pelos demais envolvidos. A polícia, inclusive, acredita que pelo menos 3 podem estar diretamente ligados na execução aí desse agente de segurança pública, inclusive identificado como Carlos Silva, né? Só para situar os nossos telespectadores, essa aqui é a rua Marcílio Pinheiro. Tudo isso perto de uma localidade conhecida da polícia aqui como Campo do Formigão. Bora mais para cá, Márcio, porque o ônibus vai passar aí. Exatamente, essa aqui é uma das entradas que dá acesso a esse campo que a gente percebe logo lá no final e que, inclusive, atrás desse campo existe uma grande área de mata e mais lá para frente também passa um córrego, um rio, muitas vezes usado pelos criminosos aí para fugir após crimes cometidos aqui na área do Paá e também do Curuçambá, né? Geralmente, quando eles cometem esses crimes aqui, eles passam dias escondidos aqui na área de mata ou acabam contando com o apoio aí, principalmente de embarcações, já que desse lado aqui é Ananindeua, mas exatamente Curuçambá, também o Distrito Industrial, e do outro lado do rio já é Marituba, na região metropolitana de Belém. Então toda essa área aqui, se você for perceber, está cercado pelos policiais militares do 29º Batalhão que estão fazendo esse policiamento, mas além dos policiais aqui do 29, também estão aqui o pessoal do BOP que seguem na área de mata com o principal objetivo de descobrir se esses suspeitos estão realmente escondidos nessa área, além do choque da Rotan e também da cavalaria que segue aqui com um reforço no policiamento nessa área do Curuçambá. Outra ferramenta também que está sendo usada aqui nesse local para tentar principalmente descobrir se os suspeitos estão ou não escondidos aqui nesse local, Pedro, é um drone que a polícia está fazendo uso para fazer todo o mapeamento dessa área. O objetivo é tentar descobrir se existe algum barraco, algum esconderijo ou alguma coisa dentro da área de mata que possa, é claro, detectar por meio do drone essa movimentação por meio da temperatura e aí sim essas informações são repassadas às equipes do BOP que estão camufladas dentro da área de mata para tentar encontrar esses criminosos. Ao que tudo indica, e inclusive a polícia trabalha com essa hipótese de que eles estão escondidos na área da mata e devem aguardar agora o cair da noite, onde a movimentação é muito pouca e principalmente a iluminação, para poder sair e sair exatamente por essa rua aqui que dá acesso tanto a região metropolitana de Belém, como eu falei, a área de Marituba, Independência, quanto também na própria Independência, mais sentido Belém, sentido capital paraense. Então, por todos os trechos aqui dessa área do bairro do Curuçambá, a gente vê a movimentação dos policiais que cercaram, né? E outra coisa, além de estar cercado por terra aqui, como a gente vê pelas viaturas, inúmeras viaturas, inclusive os blindados da Polícia Militar, os criminosos também podem ser capturados a qualquer momento pelo pessoal da Polícia Fluvial. Como eu disse, no final da mata existe um rio, um córrego, onde a polícia está fazendo esse policiamento usando as embarcações. Então, o que a gente diz é que o local ele está cercado, uma operação já foi startada aqui, tanto pelo pessoal do 29º Batalhão, que cobre essa área, quanto também pelo próprio Comando de Missões Especiais, que reforçou o policiamento aqui nesse trecho para tentar descobrir aonde estão escondidos esses suspeitos. A gente também teve a confirmação com a polícia de uma foto que foi enviada de um suspeito identificado como Renanzinho, que já teria passagens, inclusive, pela polícia por roubo à mão armada e seria o suspeito que teria
invadido agora há pouco essa farmácia e tirado a vida do agente de segurança pública. A gente vai seguir por aqui porque tem drone, tem embarcação, polícia na área, é claro, com esse reforço, Pedro, e a gente vai seguir acompanhando essa movimentação para trazer todos os detalhes ainda hoje aqui dentro do Cidade Alerta. Otávio, obrigado pela sua participação. Você que está desde cedo aí nessa área, junto com a Polícia Militar, inclusive a sua equipe de reportagem, Márcio Viana, nosso cinegrafista, vocês estavam nessa área de mata, na procura, trazendo todos os detalhes com imagens exclusivas para o Cidade Alerta. A gente vai continuar nesse caso, inclusive todos os empreendedores da região estariam sofrendo ameaças por uma organização criminosa. Eles teriam que pagar a taxa do crime. A gente sabe que quando um caso como esse acontece com um agente da segurança pública, a Polícia Militar, a Civil, trabalha com mais vigor para tentar localizar os envolvidos. Mas isso vai ser importante justamente para dar um alívio para essa comunidade, para os empreendedores que há muito tempo estão sofrendo com a taxa do crime. O cara, durante o mês, já consegue ali um pouquinho para levar o pão de cada dia para casa, só que infelizmente tem que dar uma grande parte pro crime. Já então, eu vou agora com o Magela, ele vai trazer então as novidades acerca dessa situação. Magela, como é que tá o movimento por aí, meu amigo? Olha, Pedro, a movimentação ainda tranquila nesse momento, né? Esse suspeito foi identificado aqui pelas equipes de segurança como Anderson Guedes. Ele segue aqui dentro da unidade policial, né? Aqui dentro da divisão de homicídios, a equipe que tem aqui o departamento que investiga esses atentados contra agentes da segurança pública, ainda estão acompanhando o depoimento desse suspeito, né? É bom a gente deixar bem claro que ele foi trazido aqui nessa condição de suspeito, então o delegado à frente desse caso estava aguardando a chegada dele aqui pelas equipes de segurança da Polícia Militar e ele chegou aqui, era por volta de 4h30 da tarde para 5 horas, passou bem rápido por aqui, algemado pelos policiais militares que fizeram a condução dele lá do município de Ananindeua até aqui a divisão de homicídios, não quis falar nada. Eu perguntei para ele qual teria sido a participação dele, se ele tinha algum tipo de envolvimento nessa ação criminosa, enfim, mas ele não quis se defender, não quis falar mais detalhes no momento em que passou aqui algemado pelas equipes de segurança. Um detalhe que eu acabei esquecendo de falar na minha primeira participação, tá, Pedro? Que junto com ele, a Polícia Militar trouxe também a motocicleta que foi apreendida também, supostamente utilizada nessa ação criminosa. Uma motocicleta com as mesmas características, vermelha, com alguns sinais ali na sua estrutura também. Ela não está aqui, já está ali dentro, aqui na área do estacionamento da divisão de homicídios e possivelmente será periciada, também será um instrumento aí dessa investigação. As equipes de segurança que fizeram a detenção do Anderson foram as equipes aqui do 29º Batalhão. Como vocês estão acompanhando essa viatura aqui, os policiais militares estão acompanhando também essa apresentação à frente, o Major Hugo, né, que faz o trabalho de segurança lá junto com todos os outros policiais militares. Então eles tiveram elementos suficientes aí que dão conta da participação do Anderson nessa ação criminosa. E aí você me pergunta, você de casa, né, Magela, qual seria a participação dele? Segundo o que eu pude conversar com os policiais militares, o Anderson seria o piloto da motocicleta que foi usada tanto na chegada lá na Avenida Baraúna, lá no bairro do Curuçambá, onde existe essa farmácia em que o policial militar da reserva estava trabalhando no momento da ação criminosa, quanto também na fuga ali daquela área, né? O próprio Luiz Otávio já falou os vários locais onde possivelmente esses criminosos fugiram após praticarem essa ação criminosa contra esse policial militar da reserva. Então, desde quando essas informações chegaram ao conhecimento da Polícia Militar, aqui dos policiais militares do 29º Batalhão, várias operações, né, várias equipes começaram a diligenciar no intuito de identificar e fechar o cerco contra essas pessoas envolvidas nessa ação criminosa contra esse policial militar. E aí conseguiram chegar até essa motocicleta utilizada na ação criminosa e também ao nome do Anderson Guedes, que está sendo apresentado nesse momento aqui na divisão de homicídios. O que traz de importante dentro desse trabalho investigativo
a condução dele, a identificação dele, o depoimento dele que está sendo realizado, está sendo feito nesse momento aqui na sede da DH, aqui no bairro de São Brás, tá, Pedro? E para todo mundo que nos acompanha aqui no Cidade Alerta. Através desse depoimento, pode ser que ele delate, né? Pode ser que ele fale o nome de possivelmente outros comparsas, né? Outras pessoas que estariam envolvidas também nessa ação criminosa contra o policial militar, inclusive o próprio responsável por tirar a vida desse agente da segurança pública ali no município de Ananindeua, né? Então, por isso que esse depoimento dele, nesse primeiro momento, está sendo extremamente importante e acredito que por isso que deve estar se estendendo bastante, né? Como eu havia falado, desde 4h30 ele chegou aqui conduzido, escoltado aqui para a sede da Divisão de Homicídios e está prestando esse depoimento nesse momento, né? Em contrapartida ao trabalho que já está sendo feito aqui pela equipe da Polícia Civil, inclusive eu pude conversar rapidamente com o delegado e ele me informou que tem algumas equipes de segurança também em campo, já também ajudando nesse trabalho ostensivo, juntamente com a equipe da Polícia Militar, que está ali também ainda realizando diversas diligências naquela região com o intuito de localizar o principal responsável por tirar a vida desse policial militar e quem sabe também quem estaria por trás, quem teria mandado essas pessoas. Segurança Pública. Então, é um trabalho em conjunto. Tanto Polícia Militar quanto também Polícia Civil estão realizando diversos esforços no sentido de elucidar esse caso e, acima de tudo, dar a resposta para a sociedade, mas, acima de tudo, para a família do policial Carlos Silva, que, infelizmente, acabou perdendo a vida dessa forma tão cruel por conta da violência ali no município de Ananindeua. Pedro, contigo aí. Danilo Magela mostrando tudo o que acontece dentro da delegacia, fora também onde está a equipe de reportagem. Esse cara passou por lá mais cedo e, como o Magela falou, o depoimento está acontecendo. Se a bandidagem faz isso com um policial militar, imagina com a gente, pelo amor de Deus. Coloca a imagem do Luiz Otávio, que também está ao vivo. Queria até agradecer a equipe, Luiz Otávio Loredo e também Márcio Viana. Eles estão desde cedo, gente, focados nessa história, uma reportagem especial sendo preparada, enquanto isso ele trazendo todas as informações ao vivo aqui no Cidade Alerta com exclusividade. A gente tem imagens exclusivas justamente pelo trabalho do Luiz Otávio. Quero agradecer o empenho da equipe de reportagem nessa matéria. Vamos lá, meu amigo, com você, traga todos os detalhes. Exatamente, Pedro. Desde cedo, eu e o repórter cinematográfico Márcio Viana estamos, juntamente com os policiais militares aqui do 29º Batalhão, ao comando do Major Hugo Marques, na área de mata, aqui na área do Curuçambá, em busca, é claro, desses suspeitos, né? Desde o primeiro momento em que a nossa equipe recebeu a informação de que esse policial militar da reserva, identificado como Carlos Silva, teria sido assassinado dentro dessa farmácia aqui no Curuçambá, nossa equipe está acompanhando os desdobramentos, inclusive, dessa operação. Vale destacar que minutos após, é claro, a morte do agente de segurança pública, aqui na Avenida Rio Baraúna, no bairro do Curuçambá, a Polícia Militar, ela logo começou a fazer diligências em busca de informações que pudesse levar aos envolvidos, aos suspeitos da execução desse policial militar da reserva. E a informação, na verdade, chegou ao Major Hugo Marques de que um desses suspeitos, na realidade, a pessoa que estava pilotando a motocicleta, estava escondida ainda aqui na área do Curuçambá. Foi então que, por meio das imagens do circuito interno das câmeras de segurança, a polícia foi até o local, as equipes aqui do 29º Batalhão, e conseguiram encontrar esse homem identificado a princípio como Anderson Guedes. E vale destacar para você que está acompanhando o Cidade Alerta que a polícia conseguiu apreender o celular desse suspeito. E nesse celular, inúmeras conversas com membros de facções criminosas e também com comandantes aí dessas áreas que acabam comandando o tráfico, além também que o cometimento de crimes. Outra coisa que chamou a atenção a princípio, nesse levantamento feito pela polícia, ele usava o mesmo aparelho celular para mandar mensagens para inúmeros comerciantes, com o objetivo, é claro, de tentar extorquir
extorquir, só que as ações feitas aqui pelo 29º Batalhão têm cercado a ação desses criminosos. Haja vista que os próprios comerciantes têm esse canal oficial e direto com a Polícia Militar, com o comandante aqui do 29º Batalhão, que é claro que reforça esse policiamento. Infelizmente, ontem à tarde, pela foto que nós temos acesso aqui, a equipe do Cidade Alerta, deu para ver esse homem que foi preso, né, é identificado como Anderson Guedes, na companhia de um outro criminoso. Tudo isso, Pedro, ontem à tarde, exatamente próximo da farmácia. Essa fotografia, ela é de um circuito interno de câmeras de segurança, na verdade, o circuito externo de um estabelecimento comercial, que dá para ver o momento em que ele vai até a farmácia, juntamente com esse outro criminoso, com o principal objetivo, é claro, de extorquir, pedir aí o pagamento das taxas para aquela chamada caixinha do crime. Só que a proprietária da farmácia, há cerca de uma semana, já estava insistindo em dizer que não ia pagar, que não ia fazer o repasse desse valor. Eles saíram do estabelecimento comercial e hoje retornaram já dispostos a fazer alguma coisa e, infelizmente, acabaram tirando a vida do agente de segurança pública. A gente percebe, inclusive, pelo próprio circuito, que foi divulgado aí em toda a rede social, inclusive, que no momento exato em que os criminosos eles chegam nesse estabelecimento comercial, eles automaticamente vão para cima. No caso, esse criminoso vai para cima dessa vítima, que seria o Carlos Silva, policial militar da reserva, e quando ele se aproxima, ele saca a arma. A vítima, que também estava armada, não teve tempo de puxar sequer um revólver, que, pelo que a gente percebe pelo circuito interno das câmeras de segurança, é um revólver calibre 38. Um único disparo foi feito contra a cabeça desse agente de segurança pública. A nossa equipe, inclusive, como você bem disse, Pedro, passou a tarde nessa cobertura especial. Inclusive, eu consegui conversar com a equipe da Polícia Científica, as peritas que estiveram fazendo, a princípio, o levantamento. Elas não gravaram entrevistas, mas relataram que durante o levantamento na cena do crime, elas conseguiram identificar um único disparo que teria acertado exatamente essa região aqui da cabeça do agente de segurança pública. Ou seja, foi um único disparo que acabou, é claro, saindo pelo outro lado do rosto do agente de segurança pública. Ele ainda tentou puxar o armamento, que era um revólver calibre 38, que o que mais chama a atenção, não foi encontrado na cena do crime, mas infelizmente não conseguiu se defender e acabou perdendo a vida. A gente percebe também que o circuito interno da farmácia mostra que havia uma outra mulher junto com ele, possivelmente uma vendedora do estabelecimento comercial. E essa mulher, claro, que quando vê a movimentação, ela começa a gritar e pedir socorro, mas não adiantou. Pedro, a mobilização da polícia aqui é intensa. A gente tem imagens, inclusive, com exclusividade de drones que estão nesse exato momento sobrevoando a área de mata de um local conhecido como Campo do Formigão, onde possivelmente os suspeitos estão escondidos. Área cercada e a equipe do Cidade Alerta acompanhando tudo com exclusividade. Daqui a pouco a gente volta com novas informações. Pedro.